Amém? Graça e paz, igreja. Amém? Você está feliz? Sabia que o filho que é exortado, repreendido, é um filho feliz? Amém? Eu creio nisso. Não. Exortado, chamado para perto, né? Disciplinado, corrigido. Nós fomos criados, eu e os meus mais 3 irmãos, por um pai, né? Mas um pai ímpio. Nós não conhecíamos a Deus. Então, na forma dele, ele nos corrigia, nos disciplinava. A forminha dele. Mostra a tua mãozinha assim, pai. Ai, gente, que forma mais light. Rei da glória. Queridos, olha, esse italiano aí não era fraco. Essa semana ainda foi o Landerson que comentou? Que, não, era do Chico, né, a questão. Tá. Então, quem olha o pai assim, né, pensa, ou pensa, ele é bonzinho, ou pensa, meu Deus, esse homem aí devia ser muito difícil. E realmente, o pai era uma pessoa muito enérgica. Certo era certo, errado era errado. E a gente, como criança, queria mais era brincar, né? Pular o portão e ir para a estrada brincar. E não foi fácil, queridos, não foi fácil, porque a gente não conhecia o Senhor, né? Não tínhamos realmente a instrução do Senhor. Então, tínhamos que obedecer por aquilo que eles nos mandavam, né? Comandavam. Gente, olha, teve um dia, essa surra eu nunca vou esquecer, pai, mas não tenho mágoa nenhuma, nada, curadíssima para a glória de Deus. Ele me pegou, gente, uma menina, ainda bem que estava, né, de bermudinha, né, aqui pelos pezinhos, assim, e me levantou no meio da rua, de cabeça para baixo. Pensa na cena. Pai, se fosse nesses tempos, tu ia lá para o Conselho Tutelar, não ia, irmã de Leide? Não é, o de Leide? Era. Gente, era nesse nível a surrinha do pai. Porque ele detestava um filho na rua. E a gente gostava de brincar na rua, né? Esconde, esconde, pega, pega, enfim. E aquela surrinha ali foi, meu Deus, que cena, né? Mas, amados, eu vou dizer algo para vocês. Eu nunca tive mágoa do meu pai. Apesar dele corrigir de uma forma errada, de uma forma bruta, né? Com açoites que realmente feriam a alma, mas eu nunca fiquei magoada com o meu pai. Pelo contrário, eu sempre abria a boca e dizia, o meu pai é uma bênção, meu pai ama a família, tudo que ele faz é pela família. E eu não conhecia o Senhor. Que coisa tremenda. Queridos, quando um pai, ele dá disciplina, ele é rígido, no sim, no não, né? Na correção, eu quero te dizer, o filho ama muito mais esse pai. Amém? Isso que eu estou falando serve para 2 coisas. Para os pais que estão aqui tomarem postura de verdade, mediante a palavra do Senhor. E outra, em relação ao pastor da igreja. É ele que tem autoridade para exortar. Não vou exortar hoje não, igreja, não vou. Ele já exortou. É ele que tem autoridade para exortar, para repreender, para chamar. E nós, como igreja, devemos ficar felizes. Amém? Devemos, irmãos. Porque ser pastor de uma igreja, de qualquer jeito, é fácil. Mas fazer o que é feito aqui, muitas vezes, não é nada fácil. É difícil exortar. É difícil chamar para perto. Muitos pais têm dificuldade de fazer isso. Quanto mais nós, à frente dessa obra. É muito difícil exortar a igreja. Porque nós sabemos que muitos, nessa hora, se tornam inimigos. Deixam de gostar, deixam de nos aceitar. Só que nós precisamos fazer isso por causa da palavra do Senhor. Ele nos chamou para isso, amém? Então, se nós temos nesse lugar alguém que nos exorta, que nos chama atenção, irmãos, é para chamar para o caminho certo, para nos colocar no prumo, no lugar onde nós devemos estar. Nós não devemos ficar tristes, devemos nos alegrar, amém? Repito, ser um pastor de qualquer jeito é fácil. Fácil, ele vem aqui, prega uma mensagem maravilhosa, sabe? Vive a vida dele, não se envolve com ovelha nenhuma, não tira carrapicho, sei lá, não tira, né? Não corta a lãzinha, não faz todo aquele trabalho que tem que fazer ali com a ovelha. Ele nem cheira ovelha. Esse pastor nem cheira ovelha. Mas não é esse pastor que o Senhor nos chama para sermos, irmãos. Não é para ser desse jeito que o Senhor chama.
Nós temos que nos envolver. Como um pai se envolve com a sua casa, um pai sensato, um pai centrado, ele se envolve com a esposa, com os filhos. O problema do filho é dele, o problema da esposa é dele, ele traz para si. Porque ele é o pai, ele é o governo da casa. Assim é o pastor, ele traz para ele o problema, meu irmão. Porque eu e meu esposo estamos sofrendo aqui no ministério por ver crianças hoje, como adolescentes e jovens, se debandando para este mundão. Nós estamos tristes por isso. Porque até um tempo atrás nós dizíamos assim, ó, não, mas essa criança não tinha uma igreja onde, né, de repente não pregavam a verdade como ela é, não eram fundamentados, de repente a família não tinha um fundamento, não tinha base. O que vamos dizer de nós hoje? Que temos tudo isso e estamos vendo hoje. Irmãos, nós estamos vendo hoje jovens que cresceram com nossos filhos no mundão. Não era para estar acontecendo. Se cada pai e cada mãe tomasse uma postura diante de Deus, todos os jovens estariam vivendo hoje para a glória de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Nossos filhos não são melhores do que outros. Nós não somos melhores do que ninguém, pelo contrário. Mas existiu em nossa vida um grande temor pela nossa casa. O temor de Deus invadiu o nosso coração em relação à nossa família. Então nós, fizemos tudo o que tem que fazer, queridos, para colocar a nossa família no lugar onde Deus quer que coloquemos. Eu e ele somos responsáveis. Irmãos, vale a pena pagar qualquer preço para termos a nossa casa na presença do Senhor. A maior alegria de um pai e de uma mãe é ver os seus filhos o honrando, se dedicando a Ele. A Bíblia diz que quando nós corrigimos nossos filhos, eles se tornam as nossas delícias. Gente, que coisa tremenda! Meus filhos são delícias na minha vida. Nossos filhos são alegrias. Os seus filhos, eles existem para ser a sua alegria, meu irmão, minha irmã. Não alguém que vai te fazer chorar. Ontem nós estávamos no aniversário da minha sogra. E ali, conversando com uma cunhada minha, né, que ela tem um irmão adotivo. E esse irmão hoje está com os seus 18 anos. E ela, né, a mãe que pegou para criar, hoje tem 70. E esse moço, hoje de 18 anos, está aí para conhecer o mundo. Foi para conhecer o mundo. E eu ainda comentei, tristeza. Chegar aos seus 70 anos de idade e ter que ficar perdendo o sono por causa de um filho que não sabe aonde anda e não sabe aonde vai. Que coisa triste, meu irmão. Que tristeza para o coração de um pai e de uma mãe. E hoje é essa a realidade. Não é verdade? O contrário disso é muito pouco. Dos pais que sabem aonde seus filhos estão indo. Dos pais que sabem o que os seus filhos fazem. Dos pais que têm comunhão com seus filhos. Pouquíssimos, irmãos. Pouquíssimos acontece isso. Mas o que tem muito é de pai que não sabe onde está o filho. É de pai que não sabe o que passa na mente do filho, o que passa no coração desse filho. Queridos, se nós soubéssemos o quanto para Deus a nossa família é preciosa e valorosa, nós faríamos tudo o que precisássemos fazer para termos toda a nossa casa na presença do Senhor. Todo o nosso lar diante dEle, rendendo a Ele, sabe, adoração, gratidão. Eu louvo ao Senhor, porque desde o meu chamado, do nosso chamado, eu entendi que prioridade na nossa vida era a nossa casa. Eu glorifico o Senhor por isso. O meu chamado, se eu for dizer assim, eu vou dizer, mas por que eu digo? O meu chamado foi até mais forte do que o meu esposo. A maneira que Deus me chamou, a maneira que Deus se manifestou foi muito mais forte. Porque eu que estava em depressão. Porém, quando o Senhor nos chamou, eu entendi que Ele era o governo e Ele era a autoridade. Não só na nossa casa, mas como na igreja do Senhor também. Que eu fui chamada para ser uma auxiliadora, alguém que viesse ajudá-lo, tanto em casa como no ministério. Quando nós tivemos os 2 filhos, depois, né, Gabriel e Débora, eu tive que ficar bastante tempo em casa. E Deus começou um processo difícil na minha vida. Porque a minha vontade era estar sempre em oração, sempre buscando, sempre junto do povo, sempre junto. Porque era muito forte o que Deus havia feito. Mas eu estava entendendo que Deus queria trabalhar na minha vida como esposa, como mãe. Para que hoje, meu irmão, eu pudesse chegar aqui em cima e não temer nada. De saber que a minha casa toda serve ao Senhor.
para que eu pudesse chegar hoje nesse lugar, meu irmão, de cabeça erguida. Eu chego nesse lugar de cabeça erguida, porque o que o Senhor me enviou a fazer, me esforcei ao máximo para fazer. Procurei buscar em Deus a sabedoria do alto para edificar a minha casa. Procurei, me esforcei, chorei, clamei, porque eu olhava para os meus filhos e dizia, eles precisam de mim. Eu preciso buscar ao Senhor por causa da minha casa e da minha família. Eu sempre tive muito temor, irmãos, muito temor. Um desespero em minha alma, pela minha salvação e pela salvação dos meus filhos. Sempre me desesperou muito, porque eu conheci o outro lado, o inferno é terrível. O inferno, meu irmão, Satanás, ele não brinca em nenhum momento, e ele investe constantemente na mente e no coração das pessoas. E filhos é campo neutro. Ou o pai envia a obediência, ou envia a bênção do Senhor sobre os filhos, e isso é todo um contexto de uma vida na presença de Deus, ou esse filho estará completamente exposto a todas as trevas e potestades que estão nesses ares, meus irmãos. E Deus sempre falou muito ao meu coração sobre nossa casa e família. Muito. Eu conversava com o pastor Alan, agora lá em casa. Eu mudei a mensagem, tá, irmãos? A palavra já está sendo pregada, tá? Amém? Eu conversava com o pastor Alan lá em casa, e o pastor Alan só tem um bebê de 2 anos. Fez agora ontem. Fez ontem, 2 aninhos. O Benjamin. O Ben. E o pastor Alan tem muito medo, muito temor. Ele dizia, mãe, eu fico apavorado, eu tenho medo, eu não sei do futuro do meu filho. O pastor Alan tem 40 anos e só tem um bebê de 2 anos. É complicado. Então ele olha para a gente, né? E já estamos com nossos filhos praticamente criados, e ele começou a abrir o coração, e irmã, eu preciso de ajuda. Achei tremendo da parte do pastor Alan. Sabe, uma pessoa tão usada por Deus, mas com um coração simples e humilde. E ele dizia, irmã, ora, eu quero essa bênção, eu quero saber criar os meus filhos, né, o Benjamin e outros que vão vir. Eu quero, ore por nós, ore por mim. Nós conversamos umas 2 horas sobre filhos, eu e ele. O Beto tinha saído. Aí quando o Beto chegou, ele disse, pastor, eu quero oração. Eu quero que vocês orem pela minha casa. Né, amor? Ele, querido, ore pela minha família. Ele dobrou o joelho dele ali na nossa cozinha. E ele dizia, pastor, eu não posso sair daqui desse lugar sem receber essa bênção. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por nós. Ora pela minha esposa. Eu preciso de sabedoria para cuidar da minha família. Irmãos, eu vejo no pastor Alan muito temor. Por quê? Porque ele tem visto muita coisa triste. O contexto de vida, a realidade onde ele mora e a realidade do mundo hoje é muito triste em relação à família. Porque não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Não basta congregar, temos que estar unidos num só corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. Não basta, nós pais somos facilmente, somos levados ao comodismo. Vou à igreja, o líder lá cuida do meu filho. Eu vou para a igreja, lá tem a escolinha lá embaixo, tem professor abençoado, eles vão cuidar do meu filho. Amém. Glória a Deus, é assim mesmo. Porém, a responsabilidade é minha e sua, meu irmão, de constantemente ministrarmos sobre a vida deles o temor do Senhor. A única coisa, irmãos, que vai fazer os nossos filhos não se desviarem é o temor do Senhor no coração deles. A única coisa que vai fazer nós não nos desviarmos é o temor do Senhor dentro de nós. O temor do Senhor é apartar-se do pecado, diz a palavra. Queridos, é tempo de resgatar a nossa família. Quantos de vocês aqui, quem sabe já filhos casados, com netos, agora que estão tendo a oportunidade de ouvir uma palavra desse tipo, ou palavras dessa, como nós ministramos nesse lugar, né? Ou outro lugar que você ouve sobre família. Quem sabe você pensa assim, meu Deus, por que eu não ouvi isso antes? Por que eu não me humilhei antes? Por que eu não busquei antes? Meu irmão, o que importa é agora. Se você der ouvido, Deus vai transformar a sua vida. O que importa é hoje, agora, o momento. Deus olha para você agora. Qual a sua atitude diante de uma palavra dessa? Porque essa palavra, meu irmão, traz temor para o meu coração.
A palavra do Senhor referente a filhos, o que Paulo escreve a Timóteo, que aquele que não cuidam dos seus é pior do que o infiel. Meu irmão, nós precisamos temer e tremer diante de uma palavra dessa. É forte demais. Como está a nossa casa, queridos? Como nós estamos como família, como filhos, como pais. Aquilo que está ao nosso coração é aquilo que mais nós vamos investir. Jesus diz, aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Qual é o nosso tesouro aqui na terra, meu irmão? Qual é a maior riqueza que nós temos aqui na terra? Depois de Cristo, porque Ele está dentro de nós, mas naturalmente falando é a nossa família, é a nossa casa. É dela que nós vamos dar contas, meus irmãos. É dela que nós vamos ter que, diante de Deus, apresentar essa família. O Senhor nos entregou, meus irmãos. O Senhor nos entregou família. Deus é família. Deus é tão família que veio em forma de criança, de bebê. Ele veio no ventre de uma mulher. Ele veio porque Ele precisava viver em família, para poder compreender a nossa história, para poder nos entender melhor. Quais as dificuldades e os conflitos de uma família. Jesus veio em uma família. E a sua família, meu irmão, como vai? Seu lar como está? Sua casa como é? A nossa casa precisa ser um oásis da glória de Deus. Precisa ser um oásis da presença de Deus. Há muitos problemas lá fora. Há muitas dificuldades, irmãos. Há muita batalha lá fora. Mas dentro da nossa casa nós não podemos deixar entrar. Em nome de Jesus de Nazaré, nós não podemos deixar entrar na nossa casa. A nossa casa deve ser um lugar da glória de Deus. A nossa casa deve ser um lugar onde Deus deseja estar. Onde o Senhor deseja estar, quer estar. Por causa da paz que tem ali. Por causa da presença, do amor que existe, do companheirismo, do diálogo. É o lugar onde Deus quer estar. É a nossa casa. E a família, como vai, irmão? Como vai a nossa casa? Como vai o diálogo entre filhos, pais e filhos, esposa? Como vai a nossa casa? De repente a tua casa está toda quebrada, meu irmão. De repente a tua casa está dilacerada. Mas a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da tentação do deserto. Não endureçais o coração, querido. Mas ouça a palavra do Senhor. Jovem, você que tem os seus pais que não são convertidos, ou são mais ou menos, que não existe isso, são pais que não são posicionados, que não vivem, essa verdade hoje na íntegra. Você tem ouvido a palavra, você tem ouvido a verdade, você precisa se posicionar para ganhar os seus pais para Cristo. Porque Ele disse, eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Jovem, você pensa que não há responsabilidade sobre a sua vida nesse sentido? É claro que há, meu irmão. Você está recebendo a palavra, e a palavra é a verdade, e a verdade liberta, e essa verdade é luz, e essa luz ilumina. Você é chamado para ser um instrumento na vida dos seus pais. Hoje eles com 50, 60 anos, é muito mais fácil a sua mentezinha fresca de receber toda essa palavra e receber a autoridade do Senhor e chegar diante deles e ministrar com eles. Mas a maior ministração que você vai ter com eles é a sua vida. A maior pregação que você pode fazer para os seus pais é com a sua vida. A hora que eles veem você, um jovem transformado, um jovem diferente, um filho servo, um filho atencioso, um filho amável, um filho querido, um filho educado, transformado, eles vão dizer, eu também quero esse Jesus. É isso que você tem visto na vida do Michael, irmã? Amém? É isso aí. Os pais começam a enxergar, meu irmão, que somos diferentes. Que somos diferentes. Sabe quando meu pai ia ser crente? Nunca, se não fosse através da nossa vida. Confirmas, pai? Confirma. Por quê, meu irmão? Que ele estava por aqui, de tanto testemunho errado. De tanto testemunho equivocado de crente. Isso é triste, meu irmão.
Isso é triste. Nós envergonhamos o nome do Senhor com os nossos testemunhos errados. Quando nós caímos em depressão e desespero, todos começaram a chorar e clamar e a buscar, e todos desesperados lá em casa, o que fazer e o que vai ser? E quando Deus começou a se manifestar na nossa vida, eles puderam ver e enxergar que só o Senhor poderia ter feito aquela obra maravilhosa. Ninguém mais poderia ter feito. O meu pai se tornou um crente fiel, meu irmão. Porque nós nos posicionamos a buscar a Deus de verdade. E toda a nossa casa serve ao Senhor para a glória de Deus. Não é para a glória nossa, para a glória de Deus, porque nós não temos nada de bom. Se não for a misericórdia dEle, nós não ficaremos de pé. É Ele que nos sustenta. É Ele, a graça dEle nos salvou. Esta mesma graça nos faz viver piedosamente. Essa graça é que nos ensina a viver de um modo digno, de um modo excelente na presença do Senhor Jesus. E a casa como vai, meu irmão? A tua esposa, tens amado ela, compreendido ela, se entregado por ela, meu irmão? Tens dado ouvido a ela? Sabe o que muitas vezes os esposos dizem? A minha mulher fala demais. A fama da mulher é de faladeira, né? A minha mulher fala demais, fala até pelos cotovelos. Até acredito que sim. Mas, irmão, qual foi a vez que você se sentou em frente dela, ao lado dela, num sofá, e deixou essa mulher falar tudo o que ela precisava falar? Abra um ouvido bem grande, né? Aqueles bem... Se você começar a fazer desse jeito, essa mulher vai parar de falar tanto, com certeza. Por quê? Porque você vai ouvir com excelência, meu irmão. Tudo que Deus quer é que façamos as coisas com excelência. Fala, mulher, que eu estou te ouvindo. Lá vai ele. Fala, mulher, que eu estou te ouvindo. Eita, mulher, para falar. Não, meu irmão. Senta e ouça, porque ela é carne da tua carne e ossos dos teus ossos. Eu quero te dizer que se ela não estiver bem, você vai estar mal. Porque ela é a mesma carne tua. Paulo aos Efésios diz que o homem não pode fazer mal à sua mulher, porque quando ele faz mal para a sua mulher, ele faz mal para si mesmo. Querido, ouça, você precisa ouvir a tua esposa. Não foi à toa que o apóstolo Pedro escreveu: vocês devem viver com elas com entendimento. Sabe por quê? Senão vocês piram, irmãos. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor nos dá o conselho: vivam com elas com entendimento. Busquem sabedoria do alto para poder compreender a sua esposa. Busque entendimento do Senhor para poder compreender. Senão, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você vai chutar o balde mesmo. Vai. Porque você vai se cansar. Ô, mulher rabugenta. Ô, mulher isso. Ô, mulher aquilo. Mas quando você vai para a presença de Deus, meu irmão. Oh, aleluia. Vamos abrir lá em Salmos, em número 128. Vamos completar essa noite falando da nossa família. Falando de família, que é o projeto maravilhoso do Senhor. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida, meu irmão. Você não pode ignorar, você tem uma família, amém? Aqui alguém não tem família aqui? Mesmo assim, a Bíblia diz que o Senhor faz que o solitário viva em família. O Senhor não quer ninguém sozinho, porque Deus é família. Aleluia! Querido, homem de Deus, tem homem de Deus aqui? Glória a Deus. Nós somos um povo instruído pelo Senhor, irmãos. Nós somos um povo instruídos pelo Senhor. Se nós errarmos, é porque queremos errar. Porque temos a sua palavra bem clara, bem esclarecida para nos orientar. Amém? Está aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aquele quem? Um homem. Está falando aqui do homem mesmo, varão. Bem-aventurado, feliz eternamente, alegre é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Caminho estreito, sim, mas um caminho de delícias, diz a palavra do Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele é um homem feliz. Tem homem feliz aqui? Amém! Glória a Deus. O homem que teme ao Senhor e anda no caminho dele, ele é bem-aventurado.
Olha a promessa, irmão. Gente, isso aqui é um privilégio tão grande para nós. Quem do mundo pode receber essa palavra? Quem do mundo pode compreender essa grandeza de Deus? Quem pode? As poucas vezes que nós vamos em algum evento assim de pessoas do mundo, irmãos, mas eu me alegro por ser cristã, por ser crente. Assim, a gente às vezes vai a algum evento da família, né, que não são crentes, né? A gente precisa estar, né? Honrar com a vida da minha sogra, da família. Eu começo a observar suas vidas, eu digo, e são pessoas maravilhosas, viu, irmãos? Só que o vazio é muito grande. E assim, a viva esperança que nós temos, né? Se existe um divórcio, né, separação, eles se acomodam aquilo e aceitam. Porque eles não têm como buscar. E vão buscar em quem? Né, uma restauração de casamento, de família, em quem? E nós temos essa palavra tão tremenda e preciosa, irmãos, que vem para nos restaurar, para nos curar, para nos libertar. Nós não podemos aceitar a nossa forma de vida, porque Deus já nos mostrou uma outra forma, que é a forma dele. Que a esta forma, ou forma, né, devemos nos moldar. Quando nós entramos na forma de Deus, nós começamos a nos moldar a esta forma. Através da sua palavra. Quanta gente desesperada, meu irmão. Nós não precisamos ir longe. Vizinhos, parentes, né? Onde o divórcio está alcançando, separação, drogas. Quantas coisas têm alcançado essas famílias. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Para o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia não está dizendo, bem-aventurado é o homem que está todos os dias na igreja. Bem-aventurado é o homem que dizima sempre. Não, irmãos, isso tudo faz parte do pacote. Devemos congregar, estar juntos, mas o princípio é o temor do Senhor. Amém? É o temor do Senhor, porque eu temo a Deus. Eu vou. Vou dar só um exemplo rapidinho do temor. Ontem teve vigília do Copeve aqui. Irmãos, a minha vontade era ficar em casa. Aquela espera do horário, eu comecei a orar para esperar 11 horas para vir orar. E o frio, nada me esquentava. E frio e cansada. Né? De manhã fui para a rádio, à tarde teve um aniversário da minha sogra. E eu estava cansada, eu precisava descansar. E até o meu esposo assim, tu vai? Porque ele não me cobra as coisas, porque eu sei que eu tenho, né? Então ele não me cobra nada. E se eu dissesse para ele, amor, eu não vou, não tenho, né, condições, não vou daí. Ele, não fica. É porque de repente ele sabe que, né, em tudo eu vou, enfim. Mas aí ele disse assim, tu vais? Eu vou. Não, eu vou. Gente, mas foi difícil. Até chegar às 11 horas, para chegar aqui na sede, não foi fácil. Gelada, nada esquentava, e cansada, e sono. Mas uma coisa me fez chegar aqui, o temor. O temor do Senhor. Eu pensei, outros vão, por que eu não posso ir? Outros vão passar frio, sono, cansaço, por que eu não vou? Noé condenou o mundo com a atitude dele. Irmãos, quando alguém faz, está condenando os que não fazem. Não condenação eterna, mas está dizendo, por que você não fez? Por causa do temor do Senhor. Eu vim para a sede ontem só pelo temor do Senhor. Nem pelo temor do meu esposo, nada. Porque ele disse não. Ele ficou assim, não me obrigou. Mas o temor do Senhor, irmãos, faz a gente tomar atitude que só Ele para fazer acontecer na nossa vida. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A partir do momento que temos filhos e família, meu irmão, vamos fazer tudo o que precisamos fazer. O temor do Senhor, meu irmão, traz responsabilidade. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Esse temor faz com que pais chamem seus filhos para perto e conversem com seus filhos. Quanto tempo faz, meu irmão, que você não chama o seu filho para perto para conversar com ele? Quanto tempo faz? Que você não convida ele, quem sabe até para estar na tua casa tomando um café? Infelizmente isso existe, né? Quanto tempo faz, meu irmão, que você não põe ele no sofá e diz aí, filho, como é que tá? Né? Quem sabe esse filho já está casado? Quanto tempo faz, meu irmão, que você não chama para conversar com esse filho, saber como ele está, como é que está a vida, como é que está a batalha dele? A coisa mais comum que existe, irmão, família sem diálogo.
Por isso estamos vendo tantos jovens hoje no mundo. Não existe diálogo nas famílias. Os pais não têm coragem de confrontar. Os pais não têm coragem de perguntar: e aí, filho, como está? E aí, filha, como vai? E o teu coração, filha, como está? E aquele sentimento, filha, como vai? Filha, cuidado. Essa pessoa não é para ti. Essa pessoa não é para ti, filho. Pais, você foi chamado para cuidar da sua casa. Você foi chamado para cuidar da sua família, meu irmão. Filho sozinho, o pequenininho não pode ir sozinho. Tanto é que tem muita criança que gostaria de vir para a Ibia, mas ele não vem porque ele é pequenininho. Mas quando ele é jovem e adulto, ele vai trilhar os caminhos que o pai dele um dia trilhou para ele. Agora, quando somos uma família bendita do Senhor, conforme Isaías 61, meu irmão, não importa a idade, pode ter barba na cara, nós chamamos o nosso filho e perguntamos: filho, e aí, como é que tu estás? Filho, como é que está a tua vida? O teu matrimônio, filho, como é que está? Filho, vocês estão orando? Filho, vocês estão buscando o Senhor? Filho, como é que está o relacionamento? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, meu irmão. O temor do Senhor é colocar a palavra de Deus em prática. Vou repetir, o temor ao Senhor é colocar a palavra de Deus em prática. Eu ouço e pratico. Você está ouvindo sobre filhos aqui. Não deixe passar mais um mês. A próxima oportunidade, ligue para o seu filho, já hoje, está longe. Diga: filho, o pai te ama. Tu és uma bênção na vida do pai. Se tiver que pedir perdão para o seu filho, peça, porque pai e mãe erram muito. Nós erramos muito com os nossos filhos, irmãos. Falta de diálogo, não sabendo dialogar. Sabe, falta de estar junto, de conhecer o problema do filho, de conhecer as dificuldades. Nós erramos demais com os nossos filhos. Precisamos nos consertar. Só vai existir uma igreja forte, irmãos, quando a família for forte. Quando a família for forte, meu irmão, não tem ninguém. Não tem para ninguém, meu irmão. Mas a família está revestida do poder de Cristo. Porque o temor do Senhor faz com que o homem busque o governo de Cristo sobre a vida dele. O temor ao Senhor faz com que o varão busque as responsabilidades que Deus colocou sobre sua vida. E ele vai fazer tudo o que tem que fazer para ter uma família na presença do Senhor. Irmãos, isso é Bíblia. Ninguém vai errar se fizer o que a Bíblia manda fazer. Nós precisamos dialogar com nossos filhos. Nós pensamos assim: mas os meus filhos já cresceram, eles não precisam mais de mim. É claro que precisa. Não no domínio, mas como um conselheiro, como alguém que dá uma orientação. As pessoas mais velhas, irmãos, elas têm mais experiência. Um filho espera muito de um pai e de uma mãe por um conselho. Quanto filho fica esperando: se meu pai viesse falar comigo, se a minha mãe viesse. Irmãs, eu ouço confissões de meninas, eu ouço. E elas dizem: minha mãe nunca me perguntou, irmã. A minha mãe nunca quis saber como é que eu estava, como é que eu estou. Irmãos, isso quebra a gente. Quebra o coração. Porque essa criança já está frustrada. Essa adolescente já é uma adolescente frustrada. Nós fazemos os nossos filhos, irmãos. Nós fazemos eles. Como é que você quer que seja seu filho? Como é que você deseja que seja a sua casa? Como desejamos é o que vamos fazer. Não se conforme com uma família boa. Busque ter uma família maravilhosa no Senhor. Não se conforme em ter filhos assim. Não me incomoda. Mas também não é um crente fiel. Não se conforme, meu irmão. Porque Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para a nossa família. Somos família bendita do Senhor, sim. E não vamos abrir mão disso. E eu declaro isso sobre a sua vida. Família bendita do Senhor, você. Eu declaro, porque a maior riqueza que temos aqui é a nossa família. Não é idolatria, irmãos. Não é idolatria. Porque o único Deus e soberano que nós temos é o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Por causa dele, nós temos o temor e assim cuidamos da nossa família. Amém? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Querido, quando andar no caminho do Senhor, o Senhor vai te orientar como fazer, meu irmão. Amém? Olha só a promessa. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Que coisa linda. Olha o suprimento no material. Deus está dizendo: tudo que necessitares eu te darei.
Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Não é lindo isso aqui, meu irmão? Quem é que não quer uma vida assim? Tudo vai bem. Oh, glória, maravilhoso. Promessa de Deus, é promessa de Deus. Aleluia! E Ele deseja cumprir sobre nossas vidas. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Aleluia! Videira frutífera, meu irmão. O suco da uva. Né? O suco né, da uva, enfim, o vinho vem da videira. Vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. A Bíblia está dizendo que a mulher que é casada com um homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, ela será uma mulher feliz. Acho que é o sonho dourado de todo homem aqui, né? Ter uma mulher feliz, aleluia. Acorda sorrindo, vai dormir sorrindo. Meu Deus, é só alegria essa mulher. Onde é que ela está? Alguns vão perguntar assim, onde é que anda essa mulher? Onde é que anda essa mulher, meu Deus? Promessa de Deus, meu irmão. Quem sabe a pessoa que está ao seu lado está tão azedinha. Meu Deus. Será por quê? Que só reclame. Não é verdade, irmão? Quem consegue viver com uma pessoa que só reclama, só murmura, só se queixa, nada está bom. Hoje compra uma coisa, amanhã já quer outra, nada satisfaz essa mulher. Irmão, reveja a sua vida. Quem sabe está faltando o governo de Cristo sobre a sua vida para você orientar essa mulher. Porque a mulher precisa ser orientada, irmão. Você é o cabeça da mulher, meu irmão. Se você não dirigir sua mulher, ela vai andar que nem uma doida por aí, sem cabeça. Entendeu, querido? Você é o cabeça dela. Você precisa dar orientação. Nós somos o sexo sufrágio. Isso para essa mulherada feminista aí fora é uma barbaridade. Mas é muito bom. Traz muito descanso. Saber que o nosso esposo, o meu esposo, né, é governo. Eu descanso nisso. E é essa felicidade aqui que eu entendo. Não é que vão ser 1000 sorrisos o dia inteiro. Não. Mas é uma paz que entra. É uma segurança que entra na mulher. Meu marido está batalhando. Meu marido é um trabalhador, ele é econômico, ele só gasta com aquilo que é necessário, ele não compra besteira, ele é uma bênção, ele traz tudo que eu necessito para dentro de casa. O meu esposo é uma bênção. Amém, irmã? Querida, querido, é desse jeito. Quando o homem teme ao Senhor, a mulher é como uma videira frutífera. Aleluia! E ela, além de feliz, ela dá muitos frutos, viu, meu irmão? Ela vai gerar muitas mulheres felizes. Ela vai contagiar muita mulher. Vai fazer outras mulheres serem felizes através da vida dela. Porque ela vai dizer, filha, mulher, amada, não murmura não. Abençoa o teu esposo, ama ele, cuida dele. Ela vai ser esse instrumento também de frutificação. Gente, isso é um sonho dourado aqui, né? Meu Deus, onde é que estão essas mulheres? Onde é que estão esses homens, Senhor? Mas existe, amém? É real. Em Cristo isso é real. Os homens podem dizer amém? Amém. Amor, tu pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Queridos, olha a consequência. Mais uma tremenda. Os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. E que coisa mais linda. Esses dias eu estava pensando nisso. Débora, não fica vermelha. Ela tinha os seus 3 aninhos de idade. Eu, num processo bem difícil da minha vida, no ano 2000. Todo dia, depois do almoço, ela se levantava. E ela ficava ao redor da mesa cantando uma musiquinha. Gente, literal, eu vivi essa música. Esse salmo. Literalmente. Porque a Bíblia diz que os filhos seriam como brotos de oliveira ao redor da mesa. Nós almoçávamos, a Beba, né, a primeira a se levantar. Como é que era a música, filha? Amanhã não vai se arriscar a cantar, não. Canta, Franci. Eu estava na barriga da minha mãe. Era assim, mais ou menos. Gente, eu nunca ia imaginar que dali ia sair uma levita, né? Jamais, gente. A gente nunca ficou focado em ministério para filhos, em dons. A gente só queria filho na presença de Deus, filhos santos.
E ali a Débora todo dia, aquilo era o meu consolo, porque eu estava mal. E aquele hino dela, aquela música que ela cantava ali, gente, aquilo me renovava. Se não, Senhor, eu vou lutar. Pelos meus filhos eu vou lutar. Está difícil, Senhor. Está doendo demais o que eu estou vivendo. Mas pelos meus filhos, Senhor, eu não vou baixar a guarda. Eu vou, Senhor, porque Tu me destes e eu vou criá-los para a Tua glória. E Deus sabe que eu estou falando isso é real, irmãos. Porque eu cheguei no fundo do poço. Por mim mesmo eu não tinha mais forças. Mas eu olhava para aqueles meus filhos. Lindos, né, filho? E eu dizia para mim mesmo, eu preciso continuar, Pai. Nós passamos processos difíceis, irmãos. Você passa, eu passo. E tem hora que a gente olha, são os filhos que dependem da gente. Então a gente vai buscar força. Senhor, eu não posso desistir. Senhor, eu não posso. Se eu desistir, o que vai ser da minha casa? Irmã, quando nós tomamos essa postura, pai, quando você toma essa postura, você vai à frente, fazendo tudo o que precisa ser feito para a tua casa estar diante do Senhor. Aleluia! Os teus filhos como brotos de oliveira. Bem grande já, né? Todos os brotões. Como brotos de oliveira ao redor da mesa, irmãos. As promessas do Senhor. Ai, as promessas. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Jovem, você aí, querido, que tem desejo de casar, amém. Mas tema a Deus desde já, viu? Para Deus preparar essa varoa que vai te fazer feliz. Que vai ser uma bênção na tua vida. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os teus dias. Olha o 6 se cumprindo agora na nossa vida também. E verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Aleluia! Irmãos, a promessa de Deus, até de sermos avós, Deus tem promessa de ver os filhos dos nossos filhos, nos alegrarmos com os nossos netos. Meu Deus, gente. Gente, isso é para quem? Para poucos, infelizmente, mas é para o povo de Deus. Para aquele que se rende, se humilha, busca, paga o preço. E é para você, meu irmão. Você vai ver também os filhos dos teus filhos. Você vai ver, meu irmão, os teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Ungidos do Senhor, vão servir ao Senhor, vão buscar a Deus, ser instrumento na mão do Senhor. E para os pais grávidos, isso tudo é para lá também, né? Lá na frente também, né? Para os grávidos aí, as mulheres, né? Que Deus vai completar também essa obra maravilhosa, porque é promessa do Senhor. Irmãos, vamos vir aqui na frente, para nós cantarmos um hino bem gostoso. A Débora